Muito bem, prezados e amados irmãos e irmãs, que alegria e satisfação estarmos novamente no templo de Deus, nosso Pai. Estarmos reunidos como uma parte da sua família, família esta formada aqui na terra através do Consolador dos tempos do fim, a nossa santa e querida avó Rosa e o nosso santo e querido primaz irmão Aldo. E reunidos estamos no templo de Deus, no seu tabernáculo, para juntos meditarmos e refletirmos sobre o seu ensinamento. E notos, irmãos, que aqui estamos presentes no tabernáculo de Deus, no templo precioso do nosso Consolador. Mais uma vez para poder preparar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Estamos nós, irmãos, se aproximando no dia do nascimento do nosso Mestre, Jesus, o nascimento do nosso Salvador. Então estamos cada vez mais preparando o nosso espírito, através do teu ensinamento, qual ele veio aqui na terra trazer para nós. Que Deus nos concedeu esta oportunidade, da vinda do teu Filho Jesus, o nosso Salvador, trazer a paz, a alegria, trazer para nós a sabedoria e o entendimento da Tua Palavra e garantindo a cada um de nós a oportunidade da salvação espiritual de cada um dos Teus filhos e filhas. Então, mais uma vez, estamos nós tendo essa oportunidade de poder ter esse preparo espiritual no dia de hoje, com a presença de santos e anjos ao transcorrer da nossa santa reunião, da forma que o nosso santo e querido primaz Hermoldo sempre nos orientou, dizendo com as suas palavras: eu estou presente junto com a Santa Avó Rosa e a Mãe Maria Santíssima em todas as nossas reuniões apostólicas, tanto em nossa sede quanto em nossas congregações. E junto comigo, com a Santa Avó Rosa e com a nossa Mãe Maria Santíssima, Deus nosso Pai envia santos e anjos para estar ao lado de cada um dos teus filhos e filhas, para poder entender e compreender do meu ensinamento. Então temos a certeza que mais uma vez eles estão presentes em nossa santa reunião. Ao transcorrer desta santa reunião teremos a oportunidade de poder entender e compreender a palavra de Deus, não só através dos hinos e louvores que já foram apresentados, e que serão apresentados a Deus, a Jesus e toda a corte celestial. Mas também iremos poder meditar e refletir na mensagem publicada em nosso boletim para esta noite, para este final de semana, trazendo para nós o ensinamento de Deus, nosso Pai, dando para nós a oportunidade de podermos refletir e meditar sobre tudo aquilo que Deus, juntamente com o teu Filho Jesus, com a Mãe Maria Santíssima e com o nosso Consolador, precisa de cada um de nós, como filhos e filhas deles, aqui na terra, poder realizar com muito amor e dedicação este lindo ensinamento que Deus nos concede. Então vamos nós aproveitar esta noite, irmãos e irmãs, poder realmente alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Como eu disse, através desses hinos de louvores que são apresentados a Deus, mas para nós como mensagem, a cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão presentes nesta santa reunião. Irmãos, eu deixo meus cumprimentos a todos que aqui estão presentes com a bênção de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, como também com a bênção do Consolador, da santa e querida avó Rosa e do nosso santo e querido primaz irmão Aldo. Que essa bênção, essa graça esteja no coração de todos que crê e confia e sempre faz por merecer. Vamos nós, irmãos, neste momento poder oficializar a nossa santa reunião desta noite. Convido a todos que puderem se colocarem em pé. Juntos iremos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que nos concede. Mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas em reverência a Deus, oremos. Deus Pai bondoso, Pai altíssimo, aqui estamos presentes no seu tabernáculo, Pai. Mais uma vez como uma parte da sua família, família apostólica,
Família essa formada aqui na terra através do Consolador, o qual foi a promessa do teu Filho Jesus, o nosso Salvador, que ele voltaria ao teu reino, ao teu trono, mas enviaria outro, que falaria em seu nome e em nome do Pai. E ele realizou, ele mandou para nós o Consolador dos tempos do fim. Preparou a vinda do Consolador na pessoa da Santa Vó Rosa, a qual estava à frente desta igreja ao iniciar aqui na terra, dando início à continuidade do teu ensinamento, Pai, dando início para o teu povo aqui na terra, poder ter a oportunidade de poder crer e confiar na sua palavra dentro da doutrina e da disciplina apostólica, mostrando para o teu povo, para a tua família, para o teu rebanho aqui na terra, que este é o caminho verdadeiro, o caminho justo, o caminho da salvação. E através deste povo, desta família, deste rebanho formado aqui na terra, que à frente do rebanho se encontra o presente santo e querido primaz irmão Alto, o nosso profeta, qual também foi a promessa do teu Filho Jesus, que haveria só um povo e um só pastor. E aqui presente está neste mundo, este povo, este rebanho apostólico, e à frente desse rebanho se encontra o nosso pastor, o santo e querido primaz irmão do nosso profeta, que sempre nos preparou e continua nos desde hoje, Pai, dando esse preparo para nós junto com a Santa Vó Rosa, preparando cada espírito, cada alma, para poder alcançar a salvação e também ter a oportunidade de conhecer o teu reino eternamente. Pai, neste momento peço da tua bênção, da tua graça, para os teus filhos e filhas que ainda estão a caminho de uma santa reunião nesta noite. Que o Senhor guarde, os proteja, dê a eles também a oportunidade de chegar no templo do Senhor, para poder meditar e refletir no teu ensinamento. Peço em favor daqueles que não vão ter essa oportunidade, por algum motivo justo, talvez por motivo de trabalho, outros com problemas de saúde, Pai. O Senhor conhece as dificuldades desses teus filhos e filhas, mas se for do merecimento, que o Senhor envia santos e anjos para estar ao lado de cada um deles, dando a paz e alegria em seu viver. E quando tiver a oportunidade, que sinta o desejo, Pai, de estar presente também no templo do Senhor, para poder louvar e engrandecer o teu santo nome. Peço em favor dos nossos irmãos e irmãs internautas, o qual possam estar também conectados em nossa santa reunião, tendo essa oportunidade de poder meditar e refletir na tua palavra, Pai, que busca ter sabedoria e entendimento no seu viver, que possa também ser um filho, uma filha do Senhor, teu representante aqui na terra, através de uma fé viva, nesta doutrina e nesta disciplina. Pai, neste momento, sabendo que o Senhor se encontra presente através de santos e anjos, ao lado de cada um dos teus filhos e filhas, nesta santa reunião, damos com o início dela em teu santo nome, em nome do teu Filho Jesus, da Mãe Maria Santíssima, como também em nome do nosso Consolador, da Santa e querida Vó Rosa e do nosso santo e querido primaz irmão Alto. Amém. Em sequência, irmãos, vamos cantar do número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder
Tudo é paz, tudo é amor. Lá nos campos de Belém, ouvem, pastor.
Muito bem, prezados e amados irmãos, iremos neste momento também ter a oportunidade de poder meditar e refletir sobre a mensagem que está escrita em nosso boletim para este final de semana. Na onde, irmãos, o título nos fala sobre a história gloriosa do Natal. É uma mensagem, irmãos, que nos traz a ter a sabedoria e o entendimento da palavra de Deus. Porque a vinda de Jesus a este mundo, a vinda de Jesus a este momento que Ele passou aqui na terra entre o teu povo, povo de Deus, nosso Pai, foi Jesus que preparou a sua vinda. Foi Jesus que deu a oportunidade sobre a humanidade de ter o conhecimento da tua palavra através do teu Filho Jesus. Então vamos nós, irmãos, ter a oportunidade de mais uma vez meditar e refletir sobre a vinda de Jesus e da que forma que Ele veio a este mundo, que é um momento maravilhoso, o qual nós contemplamos sobre o nosso viver espiritual. A história gloriosa do Natal. Assim se deu o anúncio do nascimento de Jesus, através do anjo Gabriel, que foi enviado por Deus para anunciar a uma virgem chamada Maria, descendente do rei Davi, que viria em uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Aparecendo, disse Jesus, ou seja, diz o anjo: salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono e a glória de reinar sobre o seu povo e sobre todas as nações da terra, e o seu reinado não terá fim. Maria, respondendo ao anjo, disse: como se realizará isso, se eu não conheço homem? E o anjo explicou: Maria, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então, Maria disse: eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A humildade da Virgem Maria e sua plena submissão aos desígnios divinos permitiram que nela se cumprisse o glorioso milagre da vinda do Messias. Embora muito jovem, já estava desposada, conforme o costume da época, a José, um homem mais velho, justo e temente a Deus. Ainda não vivia juntos em matrimônio, pois as famílias preparavam as festividades, quando o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria em seus aposentos, na casa de seus pais, e lhe anunciou. Eis como foi o nascimento de Jesus. Para cumprir o decreto de César, o imperador romano, a Virgem Maria e José precisaram viajar até Belém, da Judéia, para o recenseamento. Foi então que se completaram os dias das gestações, e Virgem Maria deu à luz ao seu filho. Por não haver lugar na hospedaria da cidade, tiveram que se abrigar em uma estrebaria. Ali, em simplicidade e humildade, nasceu o menino Jesus. Virgem Maria o envolveu em faixas e o deitou numa manjedoura. Portanto, Jesus nasceu com toda a simplicidade e nem
e num ambiente muito singelo e humilde. Na mesma região, pastores guardavam seus rebanhos durante a noite. O anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Altíssimo os envolveu em luz. O anjo lhes disse: não temas, pois vos anuncio uma boa nova de grande alegria para todo o povo. Nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De súbito, juntou-se ao anjo uma multidão dos exércitos celestiais que louvavam a Deus e proclamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aquela noite tornou-se maravilhosa, cheia de beleza e luz, jamais vista desde a criação do mundo. Estes são os fatos naquela noite de Natal, que jamais será esquecido. Uma história de amor e misericórdia, pois Deus enviou o seu próprio Filho para nos redimir e salvar, dando-nos desde o nascimento exemplos de humildade e grandeza. A história do nascimento de Jesus traz preciosos ensinamentos. A simplicidade, a humildade, a singeleza do sublime coração da Virgem Maria e a fé e confiança daqueles humildes pastores que foram dignos de receberem a notícia do nascimento do Salvador. Por isso, estimados irmãos e irmãs, devemos celebrar o Natal com fé e santidade, unidos aos santos e anjos dos céus, recomendamos que todos os corais, tanto da sede quanto das congregações, se unam e cante o hino Noite de Paz, nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, em louvor e adoração ao nosso amado Salvador Jesus. O que significa o Natal de Jesus para o povo apostólico? O Natal de Jesus é a manifestação de Deus em forma humana, revelando o seu amor e proximidade com a humanidade. O nascimento é uma manjedoura que Cristo veio para todos, sem distinções de classe ou poder. O Natal é a lembrança de que Jesus veio para salvar a humanidade, trazendo reconciliação com Deus. O Natal é um convite à renovação espiritual, à prática da oração e ao fortalecimento da comunhão com Cristo. Celebrar o nascimento de Jesus reforça a identidade de filhos e filhas de Deus. Lembrando que a filiação divina é fruto da fé em Cristo. O Natal não é apenas uma festa, mas um testemunho da presença de Deus entre os homens de boa vontade, inspirando vida santa e compromisso com a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Portanto, estimados irmãos e irmãs, a festa do Natal nos recorda a beleza da história do nascimento do menino Jesus, os momentos de alegria, simplicidade e emoção vividos pela Virgem Maria, São José, os pastores e mais tarde os reis magos. Que alegria e gozo sentiram Virgem Maria e São José ao perceberem que não estavam sozinhos, pois Deus lhe enviou homens humildes e sinceros para alegrar aquele ambiente sagrado, contando-lhes o que haviam visto e ouvido dos anjos e da milícia celestial. Ali se comemorou a primeira festa do Natal, em paz, harmonia, fé e esperança. Não havia tristeza, orgulho ou qualquer sentimento contrário ao Espírito de Deus.
Naquela noite, nos céus de Belém e naquela humilde estrebaria, iniciou-se um novo período da humanidade. A vida e o reino dos céus manifestaram-se em Jesus e em sua Santa Mãe, trazendo esperança e liberdade, justiça e amor. Outro fato belíssimo foi a visita dos 3 reis magos, vindos de terras distantes, e que não pertenciam ao povo de Israel. Eles, guiados pela fé e pela estrela enviada por Deus, compreenderam o sinal e partiram em busca do Rei dos Reis. Ao chegarem, ofereceram presentes preciosos ao menino Jesus, à Virgem Maria e a São José. Esses presentes foram providenciais para a segurança da Sagrada Família, que logo precisaria empreender viagem ao Egito para proteger o menino das mãos de um rei cruel e impiedoso. O Natal é paz, luz e harmonia. Devemos festejá-lo com coração cheios de gratidão, bondade, amor e esperança. A Santa Avó Rosa e o Santo Romualdo sempre nos ensinaram a valorizarmos o Natal de Jesus com reverência e união, vivendo em verdadeira paz que o Mestre nos trouxe. Por isso agradecemos a esses santos poderosos, frutos da vinda maravilhosa do Natal de Jesus. Nós, do Conselho Deliberativo, desejamos que o Natal de Jesus promova em cada apostólico e apostólica o seu verdadeiro significado, que todos sintam a mesma emoção e alegria que Maria Santíssima, São José, os pastores e os reis magos sentiram naquele primeiro Natal. Neste espírito de amor e esperança, adoremos a Deus e ao seu Divino Espírito e a Virgem Maria pelo Filho que nos deram, nosso amado e adorado Jesus, nosso Divino Mestre e Senhor. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, neste espírito de paz e união, tenhamos todos um feliz Natal. Amém. Irmãos e irmãs, aí está uma linda mensagem para que nós realmente possamos meditar e refletir cada vez mais em nosso viver. Porque sabemos, irmãos, que cada Natal que passamos é uma história de amor e dedicação sobre tudo aquilo que Deus concede em nosso favor, em nosso viver. Porque aqui estamos reunidos na casa dele no dia de hoje, preparando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, tendo essa oportunidade através de hinos maravilhosos que são apresentados em louvor a Ele, a Jesus, a Deus nosso Pai e toda a corte celestial. Mas para nós, irmãos, que temos essa oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus, no tabernáculo dele, no templo precioso do Consolador dos tempos do fim, para nós é um alimento espiritual como uma mensagem. Porque cada hino que é em louvor a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Deus e toda a corte celestial, temos que ter para nós como um alimento uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de dedicação sobre tudo aquilo que Deus prepara para o nosso viver. Porque cada dia que Deus nos concede, irmãos, a nós é uma vitória para cada um de nós. Cada momento que nós podemos abrir os nossos olhos ao amanhecer de cada dia é uma oportunidade que Deus está concedendo aos teus filhos e filhas para poder ser o teu representante aqui na terra. E nós somos representantes de Deus, nós somos representantes de Jesus, porque Ele trouxe o ensinamento do Pai, deu oportunidade para que este povo, nesta era, a era do Consolador, também tivesse esse conhecimento. Por isso que Ele prometeu Jesus. Jesus prometeu lá no passado, ainda antes de ser crucificado. Ele disse: voltarei ao meu reino, ao meu trono, ao meu Pai, mas enviarei outro que falará em meu nome.
outro que falará em nome do meu Pai. Porque tem muitos que ainda precisam ouvir da minha palavra, do meu ensinamento, do ensinamento do meu Pai. Então, nossos irmãos, que muitos anos se passaram para que Jesus, juntamente com Deus nosso Pai, com a Mãe Maria Santíssima, preparasse a vinda do Consolador. Mas mesmo passando anos e anos, eles prepararam, porque sabia que neste mundo se encontra uma grande parte de pessoas de corações bondosos, humildes, que têm a oportunidade de ter a salvação espiritual. E por isso que veio o Consolador, por isso que Ele prometeu, porque eles já haviam visto isto lá no futuro do seu povo aqui na terra. E este povo, irmãos, que aqui se encontra nesta terra, tem a oportunidade de ter o conhecimento desta palavra de Jesus, da vinda de Jesus, desta data maravilhosa do Natal de Jesus. Eles terão e têm essa oportunidade através de nós. Por isso, irmãos, que o Irmão sempre nos orientou a cada mensagem publicada em nossas reuniões. Eu preciso que o meu povo se unam. Eu preciso que o meu povo seja humilde. Eu preciso que o meu povo seja vigilante o tempo todo. Eu preciso que o meu povo mantenha o seu espírito natalino todos os dias. Não somente no dia de Natal, que comemoramos a vinda de Jesus, porque é um dia especial para todos nós. Sabemos que no dia 24 para o dia 25 Ele veio a este mundo. Uma estrela se brilhou no alto céus e pode ter a certeza que não se apagou mais. Porque Deus permanece com esta estrela através de nós, este brilho através deste povo, formado aqui na terra através do Consolador dos tempos do fim. Então somos nós, irmãos, uma estrela a brilhar em nome de Jesus. Somos nós uma estrela a brilhar em nome de Deus nosso Pai, da nossa Mãe Maria Santíssima, a qual Deus escolheu para dar a luz ao teu Filho, porque nela se encontrava todas as virtudes preciosas. E quais seriam as virtudes que se encontravam na nossa Mãe Maria Santíssima? Lá no passado, quando Ele olhou para aquela jovem, virtudes da humildade, virtudes do amor ao próximo, virtudes de santificação, de obediência, de perdão. Então Ele, encontrando todas essas virtudes em nossa Mãe Maria Santíssima, viu que ela seria a pessoa escolhida para dar a luz ao teu Filho Jesus, porque seria através do Espírito Santo. E foi na onde ela entendeu de imediato, quando o anjo chegou e declarou que ela seria a mãe do Filho de Deus, nosso Pai. E humildemente ela aceitou esse compromisso, porque ela creu, ela confiou, através da sua humildade, através da sua fé, através da sua santificação, ela creu, ela não duvidou. E foi na onde que ela respondeu: aqui está, estou pronto, faça de mim o que Deus precisa. E Deus usou o seu corpo para ser a mãe do nosso Jesus, o nosso Salvador, porque nela se encontrava todas as virtudes. E nos dias de hoje, irmãos, para que Deus dê a continuidade do seu ensinamento, para que Deus possa salvar muitas e muitas almas aqui na terra, Ele confia em nós, da mesma forma que Ele sempre confiou em nossa Mãe Maria Santíssima, para ser a mãe de Jesus, o teu Filho. Ele confia em nós, para que nós também possamos salvar almas preciosas que são seus filhos e filhas que se encontram neste mundo. Mundo esse, irmãos, que nós vemos que está numa escuridão espiritual. Cada dia que se passa, nós observamos que o mundo, irmãos, vai de mal ao pior. São disputas de poderes, são coisas acontecendo que nós nunca vimos, nunca imaginamos. Percas de famílias que vêm acontecendo diariamente, por falta de fé, por falta de amor ao próximo, por falta de crer na palavra de Deus, por falta de buscar ter a sabedoria na palavra do Pai. E nós, irmãos, que temos esse ensinamento, temos paz, alegria, felicidade,
temos vitórias nas lutas que aparecem em nosso viver, porque nós temos um Deus vivo. Nós temos a proteção do Filho dele, de Jesus, que está ao nosso lado através de quem? Da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso, irmãos, que quando nós deparamos com alguma dificuldade, que às vezes temos no nosso viver, nós clamamos: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, me ajuda, me alivia dessa dor, me ampara, me dê sabedoria, me dê entendimento para que eu possa resolver esse assunto. E quando nós cremos e confiamos na palavra de Deus através desses santos, nós almejamos, nós alcançamos esta bênção, essa graça, essa proteção sobre a nossa vida. Então, se nós temos toda esta proteção no nosso viver, é o momento de nós entender e compreender. Somos o pedaço do céu aqui na terra, da forma que o nosso profeta Irmão Aldo sempre nos disse. O pedaço do céu que se encontra na terra é o povo apostólico, é o rebanho apostólico, é a família apostólica. Então, se nós somos o pedaço do céu aqui na terra, nós temos que honrar o nascimento de Jesus, temos que honrar Deus nosso Pai. Temos que ter em nossa vida espiritual, irmãos, constantemente a noite de Natal, a noite natalina, conforme o Irmão Aldo sempre nos orientou. Sempre nos ensinou: eu preciso que o meu povo seja um povo fiel, obediente, humilde, perdoador. Eu preciso que o meu povo se una cada vez mais como família apostólica, como família de Deus. Ele sempre nos orientou, sempre nos ensinou de que forma que cada um de nós deveríamos colocar em prática esse ensinamento de Deus, nosso Pai. Para que o mundo possa tomar esse conhecimento de que somos uma luz a brilhar aqui na terra. Que somos realmente esta estrela que se brilhou quando Jesus veio a este mundo. Porque Jesus continua neste mundo, através do Consolador, através do povo do Consolador, através da Igreja Apostólica. Por isso, irmãos, que nós temos a honra de todos os hinos apostólicos falar de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, buscando sempre as virtudes de Deus nosso Pai sobre o cantar. Porque todos os hinos que temos em nossa igreja, irmãos, todos, Deus nosso Pai aprovou, através de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e do Consolador. Por isso que temos lindas melodias apresentadas, seja ela em solo, seja ela apresentada através do coral, seja através da orquestra, seja através dos cânticos do hinos do nosso inário. São hinos que estão chegando ao trono de Deus nosso Pai. O Irmão Aldo toma conhecimento, a Santa Vó Rosa toma conhecimento, Deus, Jesus toma conhecimento da palavra, dos ensinamentos, através desses hinos que nós ouvimos, que nós cantamos, que nós apresentamos em louvor a eles nos céus. Mas para nós como mensagem. E para aqueles que aqui na terra se encontram e têm essa oportunidade de ouvir esses hinos, essas mensagens, que possa também tocar no coração deles. Que possa também eles ter esta oportunidade de ter o conhecimento da vinda de Jesus através do Consolador. Então somos nós, irmãos, nos dias de hoje, este representante de Deus, este representante de Jesus. Por isso que nós deveremos, irmãos, fazer a parte, ou seja, ser também esta história gloriosa do Natal de Jesus, do nascimento de Jesus. Ele precisa muito que nós, irmãos, se unimos como família apostólica. Ele precisa muito que nós respeitamos todo o ensinamento de Deus nosso Pai. O Irmão Aldo foi muito claro por muitas e muitas vezes a sua mensagem. Quando aqui estamos presentes dentro de um templo, é o templo de Deus. E Deus merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, toda a nossa reverência, todo o nosso amor. E quando nós meditamos sobre tudo isso, temos que ter a certeza que estamos entrando na casa de Deus, no templo dele. E aqui encontramos santos e anjos para poder nos dar sabedoria e entendimento da palavra dele. Então nós não podemos simplesmente dizer, estou indo para a igreja.
que já é um dizer errado, porque nós não viemos para a igreja, irmãos, nós viemos para o templo apostólico, porque a igreja somos nós, cada um de nós somos a igreja. Quando nós terminarmos a reunião desta noite, todos irão embora, ou seja, a igreja irá embora, a igreja sairá por aquela porta, aquele portão, levando a mensagem de Deus por onde passar, e o templo ficará vazio. Então a igreja somos nós, e Deus conta conosco, sobre a nossa humildade, sobre o nosso amor, sobre a nossa união, sobre o nosso perdão, sobre a nossa obediência, sobre a doutrina e a disciplina apostólica. Por isso que o Grimaldo sempre nos orientou, na palavra de Deus e de Jesus, temos que buscar ter sabedoria e entendimento em todas as mensagens. Eu me lembro, irmãos, que uma vez o irmão Aldo, no corredor da nossa sede, conversando conosco, pastores, houve uma pergunta para ele, e ele disse: infelizmente nem todos me ouvem. Infelizmente nem todos que estão presentes dentro do templo dão o valor precioso pela minha mensagem. Não crê em mim. E quando não crê em mim, não crê na avó, não crê em Jesus, não crê na nossa Mãe Maria Santíssima e não crê em Deus nosso Pai. Simplesmente estão presentes em nossos templos. Simplesmente estão por estar. E daí ele acabou nos dizendo, a pergunta por Irmaldo foi, o porquê o Irmaldo não excluía aquelas pessoas que não andavam na doutrina e na disciplina apostólica? Ele disse, eu não preciso excluir ninguém. Chegará um tempo que eles se excluirão por si próprios. Não irão conseguir ficar entre nós, porque nós somos a luz. Aqueles que crêem na minha palavra através das mensagens é uma luz. E aqueles que não crêem e não se arrepender, não será uma luz. Mas não irão ficar entre nós porque não conseguirão olhar para nós como uma luz. Então não precisa eu excluir ninguém. Irão se excluir por si próprios, por falta de fé. Foi na onde ele disse, nem todos que vêm em nossas reuniões creem em mim. Não crê naquilo que eu coloco nas mensagens publicadas em nossos boletins. Ou seja, irmãos, nós sabemos que também na época de Jesus foi a mesma coisa. Jesus pregando, ensinando, mostrando, por muitas vezes fazendo milagres, ainda teve aqueles que duvidaram de Jesus. Prova foi que ele foi crucificado injustamente, mas ele sabia que ele iria passar pela crucificação. Mas sabemos que muitos não creram na palavra de Jesus. E é da mesma forma nos dias de hoje. E nós que cremos na palavra de Deus através de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, e da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, temos que manter o nosso espírito natalino sempre em nosso viver. Temos que ser alegre e feliz verdadeiramente. Temos que transmitir essa luz para toda a humanidade, irmãos, que se encontra numa grande escuridão espiritual. Nós tivemos uma mensagem falando sobre isso ao transcorrer do mês que se passou. Jesus veio a este mundo porque o mundo se encontrava numa grande escuridão espiritual. Por isso que Deus precisou enviar Jesus, para que mostrasse para aquele povo que Deus estava ali, dando a oportunidade do arrependimento para que eles pudessem entender e compreender e se alegrar com a vinda dele, de Deus nosso Pai, através de Jesus. E mesmo assim, irmãos, muitos ainda andaram na escuridão espiritual. E nos dias de hoje não é diferente. Temos todo o conhecimento da palavra de Deus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, o qual Jesus se encontra ao lado deles, junto com a Mãe Maria Santíssima. E mesmo assim, nós observamos que o mundo, nos dias de hoje, começa a andar na escuridão espiritual, porque muitos estão valorizando coisas materiais, esquecendo as coisas espirituais. E isso é cada dia que se passa, irmãos. São disputas e disputas de coisas materiais.
esquecendo que a vida espiritual que é o principal. Porque se nós pararmos e analisarmos, irmãos, daqui da terra nós não levamos nem a roupa do corpo. Quando nós deixarmos o nosso corpo físico, quando o nosso corpo físico for para o pó da terra, nem a roupa do corpo é levado para os céus. Somente o espírito e a alma daquele que deixou sua vida material. Então não adianta ter a ilusão de que o mundo é melhor, de que tudo que nós temos tem que ser através daquilo que o mundo oferece. Não é pecado. O irmão Aldo sempre ensinou, não é pecado conquistarmos algo bons na nossa vida, mas temos que tomar cuidado para não poder se corromper e esquecer da vida espiritual e só manter a vida material. E o mundo lá fora se encontra nessa disputa nos dias de hoje, numa escuridão imensa espiritualmente dizendo, irmãos, porque cada vez que nós observamos essa juventude, essas famílias que se distanciam da palavra de Deus, eles se corrompem com grande facilidade. E às vezes, irmãos, a gente observa que eles entram realmente numa grande disputa e depois numa grande decepção. Mas infelizmente não quis ouvir a palavra de Deus, não valorizou nem sequer por muitas vezes a vinda de Jesus a este mundo e pelo sangue derramado por Cristo numa cruz por todos nós, não se valorizando nada disso, porque passou a crer somente na vida material. Mas nós que temos, irmãos, a palavra de Deus através do Consolador, nós temos o conhecimento e precisamos buscar cada vez mais esse conhecimento da palavra de Deus, e temos que ser fervorosos continuamente no nosso viver, através de uma fé verdadeira, o qual Ele nos concede através da Santa Vó Rosa e do Santo Armando para nós, qual Deus nos concede a cada dia no nosso viver. Irmãos, guardem essas palavras nos seus corações. Vamos fazer parte desta história gloriosa do Natal constantemente na nossa vida como filhos e filhas de Deus. Deus precisa, Ele necessita que nós fazemos parte com amor e dedicação e sendo fiel ao nosso Jesus, o qual veio a este mundo para nos trazer paz e harmonia sobre toda a humanidade. E nós conhecemos esta paz e essa harmonia sobre o nosso viver. Amém. Irmãos, eu deixo meus agradecimentos a todos que aqui estão presentes nesta santa reunião desta noite, como diáconos, diaconisa que puderam me auxiliar nesta santa reunião. Que a Santa Vó, irmão, nos abençoe muito. Realmente o trabalho de cada um dos irmãos com amor e dedicação que sempre faz. Agradeço a presença dos nossos irmãos, também membros que aqui estão, que a Santa Vó, irmão, nos abençoe muito pelo seu esforço, pela sua dedicação. É de grande importância também a sua presença em nossa santa reunião, porque são membros aqui dentro, do portão para fora, faz parte deste ministério, levando esse ensinamento de Deus nosso Pai por onde passa, e que possam sempre fazer o de melhor para Deus nosso Pai, para que eles possam te ajudar, te abençoar, para que possa ser o teu representante. A sua vinda em nossa reunião é de grande importância. Agradeço os irmãos do coral, da orquestra, da regência, pelo lindo trabalho realizado no dia de hoje. Que a Santa Vó, irmão, nos abençoe muito o dom de cantar, de tocar e de reger. É um lindo dom que Deus dá a cada um dos integrantes dos irmãos do coral. Que os irmãos sempre possam fazer com esse amor, esse carinho, esse lindo trabalho para Deus, Jesus e toda a corte celestial. Irmãos, eu deixo o convite para que no dia de amanhã possamos encontrar novamente nesse templo, para juntos meditarmos mais um pouquinho nos ensinamentos de Deus nosso Pai. Será com muita alegria e satisfação revê-los novamente, para juntos podermos participar de mais uma santa reunião. E para que nós possamos finalizar essa, eu convido a todos a ficarem em pé. Juntos iremos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse grande momento que Ele nos concedeu nesta noite. Mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, em reverência a Deus, oremos. Santa e querida Vó Rosa, primaz irmão Aldo, que alegria e satisfação, vó, de ter tido essa grande oportunidade como uma parte da família apostólica
estarmos reunidos nesse templo da Senhora, vó, que é o tabernáculo de Deus nosso Pai, meditando e refletindo sobre o nascimento de Jesus, a vinda do nosso Salvador, que Deus preparou para cada um de nós. E nos dias de hoje, através da Senhora e do Santo Hermódo, como Consolador dos tempos do fim, dando este lindo ensinamento para o teu povo, para a tua família, para o teu rebanho aqui na terra. E aqui encontramos, ó, como uma parte desse rebanho, desta família, unidos nesse templo, nesse tabernáculo de Deus. Ao transcorrer de algumas horas, alguns minutos, meditando e refletindo em cada hino de louvor aos céus como mensagem para nós. Mensagem essa escrita no boletim para esse final de semana, dando para nós a oportunidade de refletir que nós fazemos parte desta história do nascimento de Jesus, porque somos nós, nos dias de hoje, junto com a Senhora, junto com o primaz, junto com Jesus, junto com a Mãe Maria Santíssima, que levamos a paz, a harmonia sobre toda a humanidade. Somos esta luz a brilhar aqui na terra, somos essa estrela brilhante aqui na terra, levando o conhecimento da palavra de Deus, nosso Pai. Vó, nesse momento peço a bênção da Senhora do Primaz, para esses nomes que se encontram na caixa de oração, vó. Não sei o pedido que os teus filhos e filhas fizeram, mas a Senhora, de modo, tem o conhecimento, sabe o que eles precisam, o que eles necessitam, vó. E se for do merecimento de cada um deles, que a Senhora, de modo, os abençoe com a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, o viver de cada um dos teus filhos e filhas que estão com o nome sobre esta caixa de oração. Talvez estão pedindo bênção para a cura de enfermidade, alívio de dores, sabedoria e entendimento para o seu trabalho, para o teu comércio. Outros pedindo bênção para o seu lar, vó. Se for do merecimento desses teus filhos e filhas, que a Senhora, irmão, os abençoa, dando cura da enfermidade, alívio das dores, dando sabedoria e entendimento no ganho do pão de cada dia dos teus filhos e filhas, seja no comércio próprio, seja no seu trabalho, vó, que possam resolver todos os assuntos da melhor forma possível. E dentro desse lar que possa morar o espírito da humildade, o espírito do amor ao próximo, do perdão, vó, para que a Senhora, junto com o irmão, faça moradia dentro desse lar, com a bênção de Deus, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e toda a corte celestial, sobre essa família, sobre cada integrante dentro desse lar, que possa reinar a paz e a harmonia com a bênção de Deus, nosso Pai. Vó, nesse momento, peço as bênçãos para esses teus filhos e filhas que aqui presentes estão, vó, que fizeram o seu esforço para estar presente nessa santa reunião, nessa noite. Que a Senhora os abençoe, os guarde, os proteja, cada um deles, vó. Irão retornar para os seus lares, que eles possam chegar no seu lar ter uma noite de descanso. Que Deus envie anjo para guardar e proteger o lar de cada um dos teus filhos e filhas. Que no dia de amanhã, quando amanhecer, que Deus permite mais um dia de vida a cada um de nós. Para que possamos sentir o desejo de reunirmos novamente no templo da Senhora, no tabernáculo dele, vó, para louvar e agradecer da tua bênção e da tua graça. Santa e querida avó Rosa, primaz irmão Aldo, agradecemos por todas as bênçãos e graças em nosso favor, e que essas bênçãos sejam para todos sempre. Amém. Pai do Senhor a todos, até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.